Oi gente, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula de violão e nessa aula eu vou ensinar a tocar essa música que eu acabei de tocar, um pedacinho que é Que País é Esse, da banda Legião Urbana. Ela é uma música bem simples, mas para começar a explicar a simplicidade dessa música, eu queria explicar para vocês um pouco sobre como que funciona a forma das músicas, né? Só para o meu violão aqui, ele não cair, que já a gente pega ele. Segura aí. Bom, a forma, toda música tem uma forma, né? Toda música tem lados. E esses lados, eles variam de estilos musicais, eles variam de acordo com a música que você está tocando, mas basicamente a música ela é dividida em lado A, lado B e lado C. O lado B, ele pode ser conhecido também como refrão da música. O lado C, ele é uma parte, assim, da música diferente, aquela parte que não se repete normalmente, e o lado A, normalmente, são as estrofes, as outras partes que se repetem mais. Nessa música em específico do Legião Urbana, é uma música onde todos os lados têm a mesma harmonia. Então, no refrão, no lado A, no lado C, todas as partes da música, a harmonia vai ser a mesma. E o que eu vou te explicar hoje é exatamente isso, o que é que varia dentro dessa música e quais são os acordes que são usados nessa música. Bom, bora lá. Essa música é uma música bem simples. Ela tem três acordes só que é o Ré, o Dó e o Mi menor. O Mi menor a gente já viu na aula passada, que é um acorde bem simples, que é só assim, né? Só que essa música ela começa no Mi menor e ela vai em seguida para o Dó. Lembrando o jeito que eu vou me referir às cordas e os dedos aqui, com numeração, tá? Então, o acorde de Dó maior, você vai colocar o dedo 1 na corda 2 na primeira casa, aqui. O dedo 2 você vai colocar na quarta corda na segunda casa e o dedo 3 na quinta corda na terceira casa. Lembrando sempre de colocar o dedão aqui no meio do braço do violão para a gente conseguir fazer essa abertura de uma forma que não fique tão ruim pra gente, tá? Esse é o acorde de Dó maior. Então a gente vai fazer o Mi e o Dó maior. Lembrando que na aula passada eu pedi para vocês fazerem um exercício para a gente trocar mais rápido os acordes, né? Para não ficar tão, na hora de tocar, não se perder tanto na hora de trocar os acordes. Só que como o Dó é um acorde que eu estou ensinando agora, é um acorde novo, então talvez ainda tenha essa dificuldade. Então a dica que eu dou é treinar mais essa parte, tá? Para não ficar tão difícil. O terceiro acorde que a gente vai usar nessa música é o Ré maior, que é esse acorde aqui. Você vai colocar o dedo 2 na segunda corda na terceira casa, perdão, o dedo 2 na primeira corda na segunda casa, o dedo 3 ele vai na terceira casa na segunda corda e o dedo 1 vai na segunda casa da terceira corda. Então você vai fazer um triângulozinho aqui, tá vendo? No Ré, eu quero que você toque dessa corda aqui, da quarta corda para baixo, porque essa corda solta é o Ré, e como eu falei anteriormente,
A corda solta é a corda solta, não, a corda mais grave é a corda que dá no meu acorde. Como a gente aqui não está apertando nenhuma nota Ré, então a gente vai ter que tocar a corda solta, que é a Ré, tá? Então, tá Ré pra baixo. Beleza? Então, vamos lembrar. Mi maior, Dó maior. Lembrando que do Dó a gente toca dessa aqui pra baixo, porque essa nota aqui que eu tô apertando é um Dó, então a gente não toca o Mizão. Ré maior. Entendeu? Beleza? Os 3 acordes que a gente vai usar a música toda. Esses são os 3 acordes da música toda, só muda a dinâmica em algumas partes da música, mas eu vou explicar direitinho em qual parte muda, em qual parte continua a dinâmica. Mas antes de explicar isso, eu preciso explicar para vocês a levada da música, tá? Essa música vai ter uma levada parecida com a levada que a gente viu lá passada, só que é um pouco mais complicada. A levada que a gente viu lá passada era mais ou menos assim, né? E a levada dessa música, ela continua com essa pegada assim, 2 para baixo e para cima. A gente não para, vai ser mais ou menos assim. 2 para baixo, 2 para cima e para baixo. Só que essa levada vai ficar só no acorde de Mi menor, que vai ficar. Quando a gente for passar para o acorde de Dó maior, a gente continua com aquela levada que a gente aprendeu na primeira aula, 2 para baixo e 1 para cima. Então vai ficar assim. Aí passa pro Ré maior, que faz essa mesma levada do Dó maior. Então, vai ficar juntando tudo. Eu vou repetir agora, de uma forma bem devagar, para vocês entenderem direitinho o que eu tô fazendo aqui, tá bom? Ó, lembrando que a sequência é Mi menor, Dó maior, Ré maior. Mi menor, Dó maior, Ré maior, a música inteira é essa sequência. O tempo a gente vai contar de uma forma bem específica, a gente vai contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Conta até 4 no acorde de Mi menor, no acorde de Dó maior e no acorde de Ré maior, conta até 2. Beleza? Vamos repetir devagar para todo mundo entender. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Se você tiver com alguma dificuldade em trocar de acorde, faz aquele mesmo exercício que eu passei na aula passada, que é o seguinte. Vai colocar, tira, coloca, de novo, tira, coloca e faz isso até você ficar craque e memorizar a posição dos dedos no acorde de Mi menor. Quando você souber isso, você faz a mesma coisa com o acorde de Dó maior. O acorde de Dó maior ele é um pouco mais difícil porque ele pega mais casas, ele não é igual ao acorde de Ré e de Mi, que a gente fica concentrado em uma casa só. No caso de Ré, 2, né? Mas é bem pertinho uma da outra. O acorde de Dó maior a gente pega 3 casas. Primeira, segunda e terceira. Com 3 dedos que são um do lado do outro. Então a gente tem que fazer os dedos têm que ficar separados para a gente conseguir alcançar todas as cordas de todas as notas. Lembrando sempre que a melhor forma de fazer isso é colocando o dedão atrás, porque a gente consegue mais possibilidades, a gente consegue alcançar mais notas do braço do nosso violão, tá? Então, ó, toca, tira, coloca o dedo, tira e vai fazendo isso até você memorizar a posição das notas sem precisar olhar no braço do violão. Para já criar esse hábito de conseguir memorizar só com os dedos, sem olhar. Então, ó. Pegou? Se
você não pegou, então continua fazendo isso. A mesma coisa com o Ré. Então, com o Ré, depois que você memorizou o Dó, vai pro Ré. Tira a mão. Tira a mão. Beleza? Lembrando sempre as notas que a gente tem que, as cordas que a gente tem que tocar em cada acorde, tá? Eu não vou poder pegar todas as cordas para tocar o acorde de Ré maior, tá? Só vou pegar as últimas, as primeiras 4 cordas, tá? Porque se eu pegar todas, o som vai sair ruim, porque as notas não vão ser as notas daquele acorde, tá? Então a gente tem que pegar só as notas certas do acorde. Desce pra baixo. Não posso pegar essa, nem essa, nem essa. Tem que pegar só pelas primeiras. Ok, agora que a gente já sabe toda essa questão do braço do violão e da levada, a gente vai tentar tocar juntos, eu e você. Eu vou fazer numa velocidade um pouco mais devagar e vou aumentando e você vai tentando acompanhar, tá bom? Bora lá. Bora de novo, um pouco mais devagar. Sobre a questão de cantar a música ao mesmo tempo que você está tocando, isso é um passo para a gente dar depois, porque requer um pouco mais de atenção, porque quando a gente está cantando a gente acaba se desconcentrando na questão do violão e vice-versa. Então isso é uma coisa para a gente treinar mais depois. É claro que se você quiser cantar, né? Você não é obrigado a cantar. Só que é legal a gente poder ter esse instrumento para acompanhar o nosso violão. Então, de novo, eu vou fazer um pouco mais rápido dessa vez e você me acompanha. Muita velocidade. Mi, Dó, Ré. E só música toda. Já sabe todos os acordes da música, a gente vai tocar junto, eu e você. Me acompanha, pega o seu violão aí, que eu vou tocar no BPM bem baixinho, depois a gente vai aumentando, pode ser? Bora lá.
comigo. Vamos pegar uma levada mais fácil se você achar essa levada difícil. Você vai tocar só para baixo. Foca aqui na minha mão direita, ó. Vamos fazer bem devagarzinho com essa levada? Só pra baixo. Lembrando que você pode fazer tanto com o dedo fechado, como com o dedo aberto, tá? Então pode fazer assim também se você quiser, com o dedão. Isso varia de pessoa para pessoa. Eu prefiro tocar com o dedo fechado. Eu acho que o som sai mais alto, fica mais bonito e também é mais fácil para mim. Mas é como eu disse, isso pode ser fácil para mim, pode não ser fácil para você. Não tem jeito certo de tocar. O certo é você tocar do jeito que você sentir melhor. Dó, ré, mi menor, dó, ré, mi menor. Vamos aumentar a velocidade? Dó, ré, bora lá. Pegar essa levada mais fácil que eu te ensinei, você pode começar a pensar em fazer a outra levada, né? Que ela fica mais bonita e dá mais movimento pra música. Tocar uma música que a gente já sabe fazer 4 acordes, fazer levada, eu vou explicar para vocês como que a gente lê cifra. É muito importante a gente aprender a ler cifra nesse momento, porque isso vai trazer uma autonomia para a gente vai poder tocar as músicas que a gente quer, porque a cifra ali passa todas as informações que a gente precisa para poder passar para o nosso instrumento. Bom, a nomenclatura da cifra é diferente da nota. Por exemplo, a gente não fala dó maior e a gente não escreve dó maior. Tipo assim, acorde de dó maior. A gente escreve através de letras. Mas como que a gente sabe qual letra que representa dó? Qual letra que representa lá? Qual letra que representa mi, si, enfim. Ó, a gente sempre vai começar a contar pelo lá, pelo acorde de lá. Por quê? Porque o lá é que representa a letra A. Lá, A, Si, B, Dó, C, Ré, D, Mi, Fá, F, Sol, G. Então, sempre que aparecer, por exemplo, a letra E, você sabe que a letra E é um Mi. Sempre que aparecer a letra G, você sabe que a letra G é um Sol. A letra F, você sabe que é um Fá, enfim, por aí vai.
Só que raramente vai aparecer só a letra. Por quê? Porque quando aparece só a letra, significa que o acorde é maior, ou seja, tá natural. Só que tem vários outros tipos de acorde. Não tem só o acorde maior. Tem o acorde menor, tem o acorde com sétima, tem o acorde com sexta, tem vários tipos de acorde. Eu quero explicar para vocês agora só a nomenclatura do maior e do menor. Sempre que aparecer um M do lado da letra, significa que aquele acorde é menor. Se não tiver M, se tiver só a letra, aquele acorde é maior. Beleza, Júlia, você me falou isso já, mas e aí como é que eu faço para saber como é que faz aquele acorde? Normalmente na internet aparecem diagramas. O que é isso? Diagramas é quando a gente tem o desenho do braço do violão. Normalmente o diagrama mostra as 3 primeiras casas, isso aqui, e através de números ele vai te mostrar qual dedo. Lembra que eu falei a importância de saber a numeração dos dedos? Então, porque ele vai escrever dedo 1 em cima do desenho da corda 4, por exemplo. Então você vai saber que tem que colocar o dedo 1 na corda 4. E em cima dos desenhos do diagrama, ele vai colocar a numeração das casas. Então aqui em cima do desenho vai aparecer 4. E você vai saber que aquilo ali é a casa 4. E assim você vai se guiar através desses desenhos. É muito fácil isso porque te dá muita autonomia para entender como é que toca determinado acorde, determinada música, e você consegue se virar sozinho no meio das cifras. Você consegue olhar a cifra, lá a cifra vai te passar a letra, vai te passar exatamente o momento em que tem que ser tocado aquele acorde, porque ele vai ficar em cima da letra da música, e no momento que você tiver que trocar de acorde, ele vai estar lá explicando direitinho. Então é muito bom a gente entender isso. Então vamos recapitular um pouquinho aqui as coisas. A letra A representa a nota Lá, B, Si, C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá, Sol, G. Beleza? É só lembrar que A é Lá. E aí depois você vai se guiando, tá bom? É muito fácil, velho, em ordem alfabética e em ordem na escala musical também, tá? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Começando pelo Lá. Agora Beleza? que a gente já falou um pouco sobre a música, a gente já aprendeu a tocar, já aprendeu novos acordes, novas levadas. Eu queria falar um pouco sobre o papel da mão direita no violão. Direita, claro, se você for destro, se você for canhoto, a mão esquerda. A mão direita, ela cumpre um papel muito específico no violão, que talvez seja o papel mais importante, que é o de dar o ritmo. É ela que vai fazer o ritmo da música, não é a mão esquerda, é a mão direita. Ela que vai desempenhar todos os ritmos e todas as levadas para todos os ritmos que você encontrar que dê para tocar no violão. Esse ritmo que eu acabei de ensinar para vocês, essa levada, ela é muito usada para quem está iniciando os estudos no violão. Justamente por ser uma forma mais fácil, você não tem tanto critério, você bate os dedos em quase todas as cordas e é uma das formas mais simples. Também é uma das formas mais usadas no rock, justamente por ter essa ligação com a guitarra elétrica. Não sei se vocês sabem, mas na guitarra elétrica normalmente se usa a palheta. A palheta é uma ferramentazinha de plástico que se encaixa nos dedos e bate nas cordas com ela. É uma das formas de tocar guitarra e, consequentemente, o rock traz isso para o violão. Só que no violão popular, eu falo o MPB, o samba e tal, tem outra forma de se tocar o violão, que é um dedilhado. Para quem não sabe, dedilhado é tocar corda por corda, dedilhar com os dedos, que é muito usada, e eu vou ensinar para vocês uma das formas simples de dedilhar, tá? Você sempre vai colocar o dedo na corda mais grave que se é tocada. Lembra que eu falei que o Lá a gente não aperta, mas a gente toca? Então, você vai ter que prestar atenção nisso. Qual é a nota mais grave do acorde? É nela que você vai tocar. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo de Lá maior, que é o acorde que a gente iniciou.
Lá maior. Eu vou colocar o dedão nessa corda e nas outras 3 cordas que estão sendo apertadas eu vou puxar com os outros dedos. Então vai ficar algo mais ou menos assim. De novo. Essa é uma das formas da gente tocar violão. Como eu falei pra vocês, a gente aprendeu no Que País É Esse? Só que não é só essa forma de tocar o violão. Tem várias outras formas e uma das formas é essas variações desses dedilhados. Por que eu falo variação? Porque desse dedilhado que eu acabei de te ensinar, a gente tira diversos ritmos possíveis. A gente tira dele o baião, a gente tira dele a bossa nova, a gente tira dele o samba, a gente tira o shot, o reggae, a gente tira tudo dessa variação, desse ritmo que eu acabei de passar. Esse aqui, ó. Beleza? Eu vou ensinar isso tudo na próxima aula, alguns ritmos possíveis com essa variação. Eu tô te falando isso agora porque é muito comum a gente tocar esse tipo de violão, esse tipo de levada, só que a gente não pode se prender só nessa levada, porque como eu falei pra vocês, o violão tem um leque de possibilidades de coisas que a gente pode fazer nele. E uma das formas de tocar é essa que eu acabei de te ensinar, que é muito simples, mas não é a única possível. A gente não pode se prender a só bater os dedos na corda, a gente tem que variar, a gente tem que aprender o máximo que a gente consegue. E uma dica que eu dou é a gente já ir treinando esse tipo de levada. Então, fez um acorde qualquer, um Lá maior, um Ré maior. Com essa levada mais simples que eu te ensinei, essa levada primeira que eu te passei ali na música do Legião Urbana, você consegue tocar várias músicas, principalmente rock brasileiro. Muitos rocks são com essa levada. E só nessa levada que eu te passei você já tem um leque de possibilidades enorme. E por isso é muito bom a gente aprender cada vez mais levadas e cada vez mais coisas, porque a gente abre mais ainda nossas possibilidades para a gente fazer o que a gente quiser nesse instrumento. Como eu falei para vocês, ele é um instrumento super versátil, que você consegue tocar de tudo nele. Então, quanto mais a gente souber, melhor, tá? Então, vamos repassar, recapitular tudo que a gente viu nessa aula, para não ficar nenhuma dúvida, tá? A primeira coisa que a gente viu foi os acordes da música, né? Eu toquei um pouco para vocês e depois a gente começou a ver os acordes da Que País É Esse? A música começa com Mi menor, que a gente já tinha feito na última aula, Mi menor. Bora tocar? Logo em seguida, a música vem com um Dó maior. O Dó maior, ele é um acorde que precisa de mais agilidade nas mãos, porque ele toma mais casas, ele vai da primeira até a terceira casa, 3 dedos, então a gente precisa esticar mais os dedos. Para que isso aconteça, a gente tem que segurar o braço do violão de forma correta. Eu já ensinei para vocês, segurando com o dedão aqui no meio do braço, não muito para cima e não muito para baixo. Eu vou explicar porque que ele não pode ficar muito para cima. Lembra que eu falei para vocês? Pois é, imagina fazendo um dó com o dedão aqui. Muito ruim. Primeiro que abafar aqui a primeira corda, e eu não quero que abafe a primeira corda, porque eu preciso tocar ela. Olha aqui como sai o som na primeira corda. Agora olha a diferença se eu coloco o dedo aqui. Abre pra mim e eu não vou precisar abafar nenhuma corda e vai ficar muito mais fácil. Então, isso a gente já sabe. Mi menor, Dó maior. Logo em seguida, Ré maior. Ré a gente vai tocar da quarta corda para baixo, lembra? Porque a quarta corda é o Ré. Vamos tocar juntos uma vez? Numa velocidade mediana, nem tão rápido, nem tão devagar.
a gente viu a levada, que é um pouco parecido com a levada que a gente fez na aula passada. 2 para baixo, 1 para cima. Aliás, 2 para baixo, 2 para cima e 1 para baixo. Bora lá? Devagar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Eu passei também uma levada um pouco mais simples, né? Que é a levada que a gente toca tudo para baixo, que fica mais ou menos assim. Se você estiver achando que é uma levada muito difícil, você pode fazer essa, que é bem mais simples, e depois você aumenta a sua dificuldade. Não precisa ter pressa, porque cada um tem seu tempo, e é o que eu te disse. A gente precisa treinar o que a gente tem mais dificuldade. Forma mais simples agora. Bom, logo em seguida a gente viu um pouco sobre as cifras, né? Como cifrar uma música, como ler cifras. E eu vou dar uma resumida aqui, só pra gente relembrar, pra não ficar nenhuma dúvida. A gente começa a contar a partir do Lá e a partir da letra A. Então, Lá, A, B, Si, C, Dó, D, Ré, Mi, F, Fá, G, Sol. Essas são as cifras básicas dos acordes maiores. Dos acordes menores é só a gente colocar um Mzinho do lado. Pra gente saber que acorde, como faz aquele acorde, é só a gente clicar ali em cima do acorde, que ele vai mostrar o desenho das 3 primeiras casas do violão, com a numeração do dedo no desenho da corda que for pra gente apertar. E em cima, a numeração das casas. É tudo muito simples, muito fácil, não tem erro. E é só a gente prestar um pouco de atenção para a gente entender como funcionam as cifras. Mas é tudo muito simples. Se você ficar com dúvida, é só fazer essa contagem que eu te falei. A partir de lá, conta de acordo com a ordem alfabética. A gente conversou também sobre os ritmos do violão, né? E o jeito que é tocado cada ritmo. Eu não falei especificamente de todos os ritmos, claro que a gente está falando principalmente desse ritmo que a gente tocou hoje, que é o rock. Só que, como eu falei para vocês, a gente tem um leque de possibilidades aí dentro do violão. E os ritmos podem ser tocados de diversas maneiras diferentes, diversos ritmos diferentes, justamente por ser um violão, por ser um instrumento tão cheio de possibilidades. A gente pode fazer o que a gente quiser no violão, tocar o que a gente quiser, desde que a gente tenha noção um pouco de como funciona a criação da harmonia dentro do violão, se combina a harmonia com a voz, o tom. Se a gente tiver essa noção, a gente pode criar qualquer coisa dentro do violão. E isso é muito importante, porque algumas pessoas determinam um papel específico para cada instrumento, sendo que na verdade as coisas não são bem assim. É claro, como eu falei para vocês, que o violão ele tem esse papel de base, né? Ele dá base para os outros instrumentos, para a cantora, para o cantor, para o instrumento que vai solar, para o instrumento que vai dizer o ritmo da música, né? Por exemplo, a percussão. Só que se a gente quiser, a gente pode fazer tudo isso dentro do nosso instrumento. A gente pode usar a questão da marcação. O violão ele tem os baixos que servem para isso também. A gente pode usar como ritmo, né? Ele ao mesmo tempo que é um instrumento harmônico, ele também pode ser um instrumento percussivo, porque ele tem essa coisa de a gente brincar com os ritmos. Ele pode solar, pode trazer a melodia da música. A gente vai ver algumas coisas bem legais e muito importantes para o estudo do violão. Uma dessas coisas é
os acordes maiores e menores e quais funções que eles têm dentro da música. A música toda ela tem que ser construída em cima de regras e a gente vai ver o que é que determina essas regras, por que tem que ser assim e por que a gente usa acordes maiores em determinados lugares, acordes menores em determinados lugares. A gente vai ver também quais são os acordes maiores, quais são os acordes menores, e eu vou te mostrar como fazer todos eles. Além disso, a gente vai ver também as pestanas, que é um tipo de acorde, onde a gente usa o dedo todo esticado no braço do violão. São os acordes que são considerados um pouco difíceis para quem está começando, mas também tudo com treino e estudo, tudo se torna fácil depois. Além disso, a gente vai começar a ver alguns ritmos. Esses ritmos são ritmos muito usados na música popular brasileira. Essa aula a gente viu o rock, né? E como o rock é tocado na maioria das vezes, justamente por ser tocado numa guitarra elétrica, a gente pega esse ritmo que é tocado na guitarra e passa para o violão. Só que a gente vai ver ritmos mais regionais, como por exemplo o shot, o baião, o samba, que são ritmos que são muito bonitos quando são tocados no violão. E claro que o violão dá todo um tempero para a música nesse sentido. E vai ser muito legal a aula que vem, porque a gente vai conversar sobre essas coisas que são muito legais. Eu vou te mostrar, a gente vai tocar junto os acordes maiores, menores, eu vou te mostrar e te passar exercícios mais fáceis para você fazer a pestana com mais facilidade. E a gente vai dar uma olhadinha nesses ritmos aí, que são ritmos muito legais e que vão mudar totalmente o seu jeito de tocar violão. Justamente por ser um jeito diferente e ao mesmo tempo muito regional e muito simples de tocar o violão. Que essa aula foi muito cheia de conteúdo, que eu falei bastante, só que são coisas muito importantes que com o tempo a gente vai entendendo mais ainda a importância e vai entendendo mais ainda ao longo dos estudos de teoria. A gente vai entendendo onde essas questões práticas se encontram com a teoria, e isso é o mais legal de todos, é a gente conseguir enxergar a lógica nas coisas que a gente está fazendo, porque a música tem muito disso. A música é muito lógica, a música é uma coisa muito matemática. Por mais que seja algo ao mesmo tempo muito intuitivo e muito sentimental, também segue uma lógica, também segue uma regra. E é muito legal quando a gente consegue passar disso aqui, do violão, do nosso instrumento, para o papel e vice-versa. Quando a gente consegue entender o porquê que a gente faz as coisas aqui no braço do violão e aqui na boca do violão. Por que a gente faz isso e por que a gente não faz do outro jeito? Por que a gente tem que fazer sempre seguindo uma certa regra? Isso é muito legal e ao longo do tempo a gente vai entendendo mais ainda onde que cada coisinha assim se encaixa, tá? E chega de falatório, vamos tocar um pouco. Me acompanha, pega aí o violão. Vamos treinar mais uma vez essa música, porque assim, é muito importante o treino e cada vez que você treina mais firme você pega no seu violão, mais firme você toca, e isso é muito bom. Bora lá, bora tocar mais uma vez. Devagarzinho a gente vai aumentando o ritmo, tá bom?
muito fácil, é muito simples. E violão é isso, com o tempo você vai pegando a prática, vai aprendendo melhor, vai estudando mais e vai pegando mais o jeito. Daqui a pouco você vai encontrar N jeitos de tocar a mesma música e isso é o mais legal de todos. Tem diversas possibilidades dentro do violão, eu falo isso bastante porque é muito verdade. E é Já isso. falei Um pouco sobre como vai ser a aula que vem. E vai ser a nossa terceira aula de 10 aulas. E a gente vai aprender muita coisa legal. Essa aula aqui foi muito legal também, a gente conseguiu absorver bastante coisa. E na aula que vem vai ser mais legal ainda, futuramente. Daqui a algumas aulas, a gente vai começar a estudar um pouco de teoria musical, para entender melhor como funciona todas essas coisas que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo isso. Quando a gente for estudar um pouco de teoria musical, eu vou precisar um pouco mais da sua atenção. Não aqui, porque é muito importante a gente entender cada passo, cada coisinha, entender como funciona cada coisa e, como eu falei, é muito lógico tudo, então a gente precisa de muita concentração para entender as teorias musicais. Até lá você vai treinando as coisas que eu vou te passando aqui, a gente vai trocando essa ideia, eu vou te mostrando umas coisas novas, você vai praticando no seu violão e lembre-se, não esqueça de praticar tudo que eu te passei até agora, desde o exercício mais simples até o mais complicado que você achou até agora, que eu não sei qual é, mas pega o violão, toca a música, quando você não quiser mais tocar, volta para esse exercício, que é muito importante a gente conseguir ter essa autonomia dos dedos aqui também, a gente conseguir fazer. E se você quiser também vir e fazer